Eu sou o Luiz Araújo, eu sou praticante aí de atividade física, corrida de rua, já há umas 2 décadas. Eu tenho um canal no Face que chama Corrida é Saúde. E o propósito desse canal é que você adquira saúde e bem-estar, tá ok? É, eu falo aí dentro do meu canal, para jovens aí de até 45 anos, é o adulto jovem, e falo também para o pessoal aí da melhor idade. Melhor idade que eu falo, pessoal de 50 anos ou mais. E eu quero aqui nesse, nessa minha live aqui de agora, eu quero tratar desse assunto que é aquela pessoa que fazia atividade física e que desistiu. Vamos entender isso aqui um pouco mais. Deixa eu falar para você. A primeira, a primeira, eu acho que a primeira item que você tem que fazer para, como diz, para começar a fazer uma atividade física. Eu falei outro dia. Motivação. Qual a sua motivação? O que é a motivação? Motivação é aquilo que te incomoda mais. Eu vou dar o meu exemplo que você vai entender um pouco. O que me motivou, primeiro, quando eu comecei a praticar atividade física, né, com a idade que eu tinha, e deixa eu falar para você, que eu comecei a praticar essa corrida de rua, eu estava ali mais ou menos pelos 43, até 45 anos. Eu queria ter saúde. Saúde e bem-estar. Mas saúde. Saúde engloba bem-estar. A minha. Eu queria ter saúde, cara. E aí eu já falei para você, eu venho de um histórico em que eu comecei eu vou falar para você, desde os meus 7 anos de idade. Eu já comecei já nos campinhos aí dos nossos bairros que a gente tem na cidade onde eu morava, tá? Jogando futebol lá, jogando aquele futebol de rua lá com a molecada, papapá, e depois eu fui para futebol de campo. E eu fui dentro, era um campo próximo da casa onde eu morava, e ali eu comecei a praticar esse esporte chamado futebol. E deixa eu aqui falar para você a primeira coisa. E lá eu comecei, para mim, isso aqui é muito importante dentro dessa fala minha aqui agora. Por isso que eu falo para você que eu estou trazendo para você aqui, eu vou apresentar para você essa prática dessa atividade física que chama corrida de rua. Ela tem que ter uma regra. Tudo tem que ter regra. Regra não é lei. Regras, são normas que você tem que ter, tá? Seja no futebol, seja na empresa onde você trabalha, seja nessa prática que eu tô te falando, qualquer coisa, você tem norma, tem regra, tá? E lá tinha regra. Você tinha uma pessoa que era autoridade, que era o nosso técnico. Tinha um outro que era o sub dele, como diz, era o assessor dele quando ele não estava para poder dar os treinamentos. Você tinha uma posição. Deixa eu explicar aqui para você. A prática do futebol, o que quer dizer? A prática do futebol, desse esporte chamado, o futebol é uma prática coletiva. Coletiva. Você depende de mais 10 pessoas que estão junto com você para você fazer um time de futebol. Concorda? Se você vai jogar primeiro aí num campo com seus amigos, colegas no final de semana, se não tem 11 pessoas que é um campo de futebol, não vai dar para dar um. Não vai poder ser um. Não é aquilo que faz parte da norma do futebol. Entendeu? Então tem isso. A primeira. A outra, o técnico. Aquela pessoa que está ali. Para quê? Para treinar você, para te orientar, para te esclarecer, para te trazer conhecimento, para trazer a maneira certa para você praticar aquilo ali. Você vai aprender como jogar futebol. E eu aprendi. É ensinado. É ensinado. Colocação, preparação. Eu não falei lá, preparação física primeiro. Você vai aprender como que você se prepara fisicamente. E por aí afora. Comparando com a corrida de rua. A corrida de rua já vai mudar? Deixa eu falar para você. Corrida de rua já tem a primeira diferença em relação ao futebol.
Corrida de rua é um esporte que mesmo você praticando com milhares de pessoas, você pratica junto com mais milhares, mas depende do teu, unicamente de você, sabia? É uma prática contra, é o oposto das equipes. Seja aí futebol, futebol de salão, society, tudo, eu trago isso pra você. Porque lá você depende do outro. Você depende de mais 10 pessoas dentro do futebol, cara. Se você, eu fui um jogador que eu atuei na defesa. Eu era um defensor. Eu era ali, eu jogava do lado do zagueiro. Eu dava o primeiro combate. Muitas vezes eu dava o primeiro combate, muitas vezes eu atuava aguardando, dava o segundo combate. Ele saía para dar o primeiro combate e eu ficava ali na retaguarda, esperando, como diz, resolver a situação. Porque depois de mim, se passasse por mim ia dar lá no goleiro. Entendeu? Como diz o problema? Ia lá no goleiro. E era isso, você tem que impedir. Você tem que impedir com que o time adversário, o centroavante ou alguém que venha com essa bola, entre pelo menos pelo meio ali. Eu jogava no meio. A posição do back central e do zagueiro no meio. E na corrida, vamos trazer aqui para a corrida. Aí é você, cara. Depende de você. Claro que você depende dentro de uma pessoa para poder te orientar, que é o caso aqui, é essa pessoa que está te falando. Tá? Mas você vai. A mudança e o porquê. Você vai entender o porquê que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte: você vai falar, mas, Luiz, eu sou praticante de um outro tipo de esporte. Digamos, aí eu sou praticante de natação, eu pratico futebol de salão, eu pratico outra coisa. Eu posso praticar corrida? Pode. Eu luto karatê, eu luto muay thai, papapá, papá. Eu posso praticar corrida de rua? Pode. Eu pulo de asa delta, papapá, pulo eu salto como diz, de paraquedas aí, de avião. Sei, tem pessoas que eu conheço que praticam corrida de rua. Pode. Aqui a única maneira que eu vou falar para você em qualquer prática esportiva é o seguinte: é se você tem alguma recomendação médica contrária a isso. É isso. Isso, mas isso quem tem que ver são os médicos. Quem? Quais médicos? O clínico geral, primeiro que vai te avaliar, geral, e depois ele vai te especificar para aquilo que ele veja que você precisa de um acompanhamento médico. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. O que hoje, aquela pessoa que começou a praticar atividade física, vamos pegar aqui, aquele jovem aí de 45 anos que está entrando na casa, né? Aí que está entrando aí né? Já está chegando quase aí nos 46, 47. E ele começou a praticar atividade física, corrida de rua, e eu vou colocar aqui que ele praticou no máximo 3 meses. E quando começou a bater o cansaço nele, ele parou. Parei. Não quero mais saber disso. Aliás, ele não parou, ele desistiu. Deixa eu colocar a palavra aqui correta. Desistiu. Desistiu por quê? Talvez você passou por esse problema. Talvez você esteja se vendo dentro desse problema que eu estou te falando aqui, ó. Você desistiu, você começou... Quando começou a sentir as dores, você levantava de manhã para ir trabalhar, começava a dar dor aqui, ali e tal. Não, parei. Não é esse. Ou talvez você parou porque você parou porque você não tinha tempo. Você era aquela pessoa que trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 5:30 da tarde, depois você tinha que ir para a faculdade, você tinha que voltar, final de semana você ainda fazia um outro bico aí para poder entrar mais um pouco de grana, você não tinha tempo. Então, você jogou a toalha também. Você entrava em academia e parava com a academia porque não dava. Por causa de quê? Por causa de tempo. Você não tinha tempo. Aliás, talvez você podia estar até cansado, mas você dava. A outra, você não tinha tempo, você não tinha dinheiro. Você sempre falava, eu não tenho dinheiro para isso aí. Não tenho dinheiro para poder pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar, de repente, um personal, de repente, com ele, para ele poder me orientar. Eu não tenho dinheiro para isso e para aquilo. É outra objeção. Talvez você esteja, talvez não é você, essa pessoa, ou talvez foi você durante muitas vezes. Eu já me encontrei também dentro dessa situação. Eu também já falei. E tem também aquele outro caso daquela pessoa que fala, eu não consigo, eu não dou conta. Aqui eu vou citar algumas, talvez você vai se
vai se encontrar dentro dessa. Eu não consigo porque eu já sou velho demais. Eu tenho 45 anos, já estou velho, não é isso? É para quem está lá com 15 anos, 14, começando a vida. Questão de idade. Eu não consigo porque... Ah, cara, ó, não dá, eu não sei, isso aí não é para mim. Ninguém na minha família faz isso aí, não sei, eu não vejo graça nisso aí, né? Tá vendo? A outra, ele não vai começar porque ele se preocupa com a opinião dos outros. É. Bom, o que que vai? Eu com 45 anos começo a fazer isso. O que que a turma lá de onde eu vou jogar, né? Ou talvez no final de semana, o que que eles vão falar? Ô, tiozão, hein? Tá aí, né? Tá vendo? Talvez aquela brincadeira, sabe aquela brincadeirazinha maldosa? Sabe aquele negócio? Você começa a dar ouvido para isso. Você dá ouvido porque os outros pensam. Os outros falam de você. Tá entendendo? Então essa coisa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo e eu não consigo. Se você está numa dessas três situações, eu falo muito sobre isso lá no meu canal. Vou até falar aqui, o canal chama-se Conhecimento. Conhecimento. Como que você começa a eliminar isso, a mudança desses hábitos? Eu explico lá para você. Primeiro eu explico lá. Por isso, eu acho muito importante. Então você que desistiu, volto a falar aqui, você não parou. Eu vou até falar, não foi, você não parou, você não fez, às vezes, muitas vezes, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de tempo, não foi pelas dores, você desistiu, cara. Desistir é assim, eu vou falar aqui pra você, na etapa ali daquilo que a gente acontece, que tem a pessoa, muitas vezes, que ela para, mas ela queria continuar. Você vê que ela tem aquela vontade, como a gente fala, aquela garra, aquela coisa, ela quer continuar, mas ela tem que parar. Deixa eu dar aqui um exemplo, vai ficar claro para você. Às vezes, por um motivo de quê? Mudança de trabalho. E aí não dá para ela continuar, ela tem que conciliar as duas coisas. Primeiro, como diz o outro, as primeiras coisas. Ele tem que trabalhar. Ou ele vai mudar, às vezes, a faculdade dele, ou vai mudar de cidade, às vezes. Tem muita coisa. Às vezes ele está com outro compromisso, ele está construindo, às vezes. Então você tem que entender dentro disso. Ali ele tem que parar, cara. Ele tem que priorizar. Eu falo sobre isso. Qual que é a prioridade? A prioridade é isso. Não que a prática de uma atividade física, para você buscar saúde e bem-estar, não seja prioridade. Mas eu já vivi esses momentos, eu sei como que é. Então aí é parar. Desistir, cara, é você desistir. Aqui eu vou te dar um exemplo. Você sabe, a primeira pessoa para quem você desiste, de você mesmo. Você. É. A primeira pessoa que você tem que aprender como diz, a ser mais forte do que ela, é essa que aqui eu tô olhando para ela aqui, ó, para mim mesmo. Você tem que levantar de manhã e falar assim: eu não posso perder. Primeiro, a primeira pessoa que eu não posso perder é para mim. Para mim é inadmissível. Por causa de quê? Como diz, eu levanto de manhã, vou treinar, tá uma garoa. Vamos imaginar aqui em São Paulo. Eu já peguei isso aqui. O que acontece com vários. Tá aquela garoa como estava ontem. Temperatura na casa dos 10 graus para baixo. Não vou. Você tem que... Eu vou te ensinar como você trabalha. Aqui entra o trabalho mental. Eu vou te ensinar. Você fortalecer o seu mental. Você quer que eu vou mais além ainda? Eu vou um pouquinho mais além. E aqui agora, para você ter ideia, como que o esporte ajuda. Às vezes, você tem uma pessoa que está com um problema de uma doença muito grave dentro da sua família. Mas você não desiste da sua prática da atividade por causa daquilo. Não. Vou. Eu vou explicar isso para você com mais coisa dentro desse meu curso. Tem mais, eu vou te dar. Tem outras, eu chamo isso, sabe de quê? Desculpas. Tem umas que é desculpa. Você fala um monte de desculpa. As dores, então, desculpa, eu tô com dor aqui, a não ser que seja alguma coisa, e a gente sabe, cara. Você tá com uma dor na panturrilha. Você tá com o joelho inchado. Que eu vou falar, inchado o joelho, que eu vejo
ortopedista. Isso não é desculpa. Não, eu sei o que é. A desculpa, muitas vezes, é você olhar para você e você não ver, e você não identificar algo, como diz, que seja identificado. Um joelho inchado, uma canelite. Eu estou falando aqui de processos que acontecem dentro da corrida de rua. Canelite, que é aquela dor que dá na canela, da prática. Mas a gente sabe como adequar isso. Eu falo, eu estou só colocando para você algumas coisas. Isso é identificado. Agora, aquele medo, deixa eu falar para você, o medo do quê? Medo da garoa. Eu vou tomar garoa na cabeça e eu, peraí, poxa. Você não sai de manhã para poder ir trabalhar? Não? Sai não? Você vai tomar, você não, às vezes na hora lá do almoço que tá fazendo, tá aquele frio danado lá na capital, lá no centro, você não vai tomar um sorvete? Aí não tem medo. Um sorvete a 0 grau. Mas aí não tem medo, né? Tem não. Ou vai tomar um refri gelado, alguma coisa super, hiper gelada, que às vezes prejudica. Prejudica. Então, tá, são, percebe como são as coisas? Isso que eu quero trazer para você aqui. Você que é esse praticante aí, que já fez, sentiu o gosto do que é o benefício que é a prática da atividade física. Cara, eu imagino. Eu falo aqui, você vai aprender a ter saúde e bem-estar. Como é que você aprende a ter saúde e bem-estar? Tomando consciência, fazendo prevenção e colocando em prática. É o tripé. Você vai aprender esse tripé comigo. Você vai aprender isso, tá? Você vai voltar dentro da tua condição. Você vai ser orientado, você vai ser encaminhado dentro dessa prática, tá? Então essa é essa recomendação que eu deixo aqui para você, cara. Não importa o que você já parou ou até o que você desistiu, como diz o outro, vira a página, tá? Vira a página disso. E agora você começa como diz. Lembra que eu falei para você? A primeira pessoa que você tem que vencer é você. Você tem que falar: eu vou recomeçar e vou continuar. Você pode ter certeza, comigo aqui dentro, né? Você vai ter como diz outro, você vai fazer aquilo que está dentro da sua condição de fazer. Não vou passar nada além daquilo, tá? Beleza? Um abraço e a gente se vê mais.